Sabemos que as placas de vídeo são importantes para o processamento gráfico, por isso seu nome. Mas qual a relação desse componente de computador com inteligência artificial? Vamos entender mais a fundo. Não é somente a inteligência artificial que foi favorecida pela computação paralela das placas de vídeo. Aliás, ninguém poderia imaginar que as placas de vídeo poderiam ter outra finalidade senão aquela para a qual foi desenvolvida: processar dados de vídeos. Acontece que o tempo passou e os pesquisadores perceberam que as GPUs, o coração das placas de vídeo, também eram ótimas para mineração de criptomoedas e treinamento de redes neurais. Em ambos os casos, são processamentos de dados que não serão usados para gráficos ou vídeos. Claro, com exceção das inteligências artificiais generativas que criam vídeos atualmente, mas é um processo totalmente diferente. Vamos entender a fundo tudo sobre as placas de vídeo e qual a relação com inteligência artificial. Vamos mergulhar no mundo microscópico dos componentes no interior de uma GPU, entender como são as especificações das placas mais recentes, os componentes maiores como as memórias VRAM, DRAM e SDRAM. Também vamos entender como funcionam as altas frequências de operação na casa dos gigahertz, as melhores técnicas de computação embaraçosamente paralelas, como os entusiastas gostam de dizer. Prepare sua cadeira mais confortável e vamos dissecar de uma vez por todas o que há por dentro de uma placa de vídeo e sua relação com o aprendizado profundo, Deep Learning. A descoberta de que placas de vídeo eram adequadas para o processamento de inteligência artificial ocorreu na década de 2000, embora a adoção ampla tenha começado alguns anos depois. Um momento marcante foi em 2009, quando pesquisadores começaram a utilizar as placas de vídeo para treinar redes neurais profundas. O que há numa placa de vídeo que permitiu esse feito? O componente principal de placa de vídeo é a GPU, Unidade de Processamento Gráfico. Antes disso, os treinamentos de inteligência artificial geralmente eram realizados em CPUs, que são ótimas para tarefas sequenciais, porém menos eficientes para as operações massivamente paralelas necessárias para redes neurais. As GPUs, originalmente projetadas para renderização gráfica, destacaram-se por sua arquitetura paralela, capaz de processar milhares de tarefas simultaneamente, tornando-as ideais para tarefas de cálculo matricial intensivo, como multiplicação de matrizes e operações em tensores, que são fundamentais no treinamento de modelos de aprendizado profundo. A virada de jogo aconteceu em 2012 com o advento do AlexNet, um modelo de aprendizado profundo que venceu a competição em MedNet, treinado em GPUs, NVIDIA usando núcleos CUDA. Esse evento mostrou o potencial das GPUs para revolucionar o campo da inteligência artificial, reduzindo drasticamente o tempo de treinamento e permitindo o desenvolvimento de modelos mais complexos e precisos. A partir daí, as GPUs se tornaram uma escolha padrão para pesquisa e desenvolvimento em aprendizado de máquina e inteligência artificial. Quantos cálculos por segundo você imagina que uma GPU executa enquanto treina uma inteligência artificial? 100 milhões? 1 bilhão? Sinto lhe informar, mas 100 milhões era a quantidade de cálculos por segundo usado para executar Mario 64 em 1996. Então você poderia chutar alto, muito alto. Que tal algo como 100 bilhões de operações por segundo? Mais uma vez, sinto muito. Essa era a capacidade de uma placa de vídeo voltada para jogos como Minecraft em 2011. Para executar um jogo mais atual, por exemplo, o jogo Cyberpunk 2077 lançado em 2020, você precisa de um poder de 36 trilhões de cálculos por segundo. E isso não é tudo. Uma das placas de vídeo mais potentes atualmente é 86 vezes mais rápida. A H100, da NVIDIA, já alcançou a casa dos teraflops e consegue executar 3 quatrilhões de operações por segundo, além de custar mais de R$ 100 mil. Elon Musk adquiriu milhares dessa placa para treinar sua inteligência artificial chamada Grok, a qual está atualmente disponível para uso na rede X, o antigo Twitter. Curiosamente, Musk vem afirmando que para treinar sua próxima geração de inteligência artificial essa placa já seria insuficiente. Para comparação, o mundo atualmente tem cerca de 8,3 bilhões de pessoas. Se cada pessoa realizasse um cálculo simples, como multiplicação, por exemplo, precisaríamos de 360 mil planetas Terra para realizar as operações máximas da melhor placa de vídeo atualmente disponível. Esse é o estado da arte em que a tecnologia de computação paralela se encontra no momento. É difícil tentar imaginar como isso é possível. Como tantos cálculos por segundo são possíveis? O que acontece no interior de uma GPU e quantos componentes microscópicos são necessários para isso? Para entendermos bem como é uma GPU e qual o seu truque, precisamos compará-la à sua irmã mais velha, a CPU.
Numa placa de vídeo temos o seu cérebro, a GPU, a unidade de processamento gráfico. Esse componente se tornou alternativa, e hoje a melhor escolha, frente a um CPU tradicional, unidade de processamento central. Esses termos são apenas técnicos, uma vez que qualquer um deles processam dados, sejam de vídeos ou não. A diferença é que uma GPU é muito melhor em grandes volumes de dados, algo típico na renderização de vídeos, mineração de criptomoedas e treinamento de redes neurais. Uma GPU moderna, como a RTX 3090, da NVIDIA, possui 10.496 núcleos, que realizam cálculos independentes, enquanto que uma CPU mais atual hoje possui em torno de apenas 128 núcleos, podendo chegar a 256 neste ano. Enquanto a GPU é localizada na placa de vídeo do computador, a CPU se localiza na placa-mãe, também chamada tecnicamente de PCB, Printed Circuit Board, justamente onde também está instalada a placa de vídeo. Uma GPU processa mais dados no mesmo intervalo de tempo que a CPU, porém possui um ponto fraco: é lenta se tiver que processar poucos dados. Nessa perspectiva, uma CPU se sairia muito melhor. Podemos ilustrar a comparação entre essas unidades de processamento como se a CPU fosse um avião e uma GPU um navio. Um avião carrega pouca carga, mas é mais ágil, ao passo que um navio é mais lento, porém carrega muito mais carga. Além disso, uma CPU, neste caso o avião, consegue parar em um número grande de aeroportos no mundo e consegue transportar mais tipos de itens, como pessoas, mercadorias e malas de viagem. Por isso, ela consegue executar sistemas operacionais e diversos tipos de instruções. Também se comunica com outros componentes de entrada e saída de dados do computador, além de executar cálculos mais complexos. A GPU, apesar de sua fama, realiza cálculos aritméticos básicos de multiplicação e adição. No máximo, se comunica com a CPU para atualização da sua velocidade de processamento, clock, o que discutiremos melhor em seguida. Na arquitetura de uma GPU há a miniaturização máxima dos componentes, assim como na CPU. A cada componente há outras abstrações mais internas, ou seja, há núcleos mais internos, bem definidos e especializados. Essa miniaturização no momento está beirando 5 nanômetros. São componentes tão pequenos que os desenvolvedores já estão preocupados com as propriedades quânticas afetando seu funcionamento. Vamos falar do modelo de GPU mais vendido atualmente, o chip gráfico GA102 da NVIDIA. Há diversas arquiteturas de GPU no mercado. Aqui especificamente vamos analisar a GA102, que é um dos tipos de GPUs mais avançados que temos no momento. Na placa RTX 3090, essa GPU possui 28,3 bilhões de transistores e 10.492 núcleos como mencionados anteriormente, podendo chegar a mais núcleos mantendo a mesma arquitetura. A GA102 foi lançada em setembro de 2020 pela fabricante NVIDIA quando foi estreada a arquitetura Ampere, por isso a abreviação GA no seu nome. As placas de vídeo RTX da série 30, como a 3080 e 3090, possuem essa GPU que é voltada à computação de alto desempenho, HPC, utilizando para isso componentes internos de 8 nanômetros, um tamanho alcançado graças aos esforços da parceira Samsung. A tecnologia anterior à arquitetura Ampere, GA, foi a Turing, RT, lançada em 2018 e trouxe consigo técnicas baseadas em software denominadas DLSS, que usa inteligência artificial para melhorar o desempenho gráfico nas placas da série RTX 20, as primeiras a contar com núcleos tensor. A tecnologia de arquitetura mais moderna atualmente é a Ada Lovelace, AD, lançada em 2022 nas placas da série RTX 40. Uma das placas mais cobiçadas entre os jogadores é a placa RTX 4090, que chega a ter 16.384 núcleos CUDA e 512 núcleos tensores. A quantidade de núcleos RT, que são especializados em computar matrizes matemáticas, aumenta a cada nova geração mais que os núcleos CUDA, mostrando o interesse das aplicações voltadas à inteligência artificial. A arquitetura Ampere é uma das maiores já fabricadas, alcançando 10.752 núcleos na edição RTX 3090 Ti, um pouco mais que na série RTX 3090, comum. E por falar nisso, há uma curiosidade sobre a diferença na quantidade de núcleos entre as edições da mesma família das placas e vamos discutir mais adiante. Ainda sobre a GA102, ela possui núcleos tensor de quarta geração que consegue executar matrizes de 16 linhas por 16 colunas. Isso permite o uso do aprendizado profundo com mais eficiência. Por isso, nas GPUs mais atuais existe a técnica denominada DLSS, Deep Learning Super Sampling, onde há um truque bem curioso. As placas de vídeo não precisam processar dados de vídeos em 4K ou mais. Isso tornaria o processamento muito custoso.
Ao invés disso, a técnica DLSS processa as imagens em baixa resolução e depois as converte em 4K ou mais. Sensacional! Mesmo uma GPU sendo relativamente pequena, dentro dela bilhões de componentes internos que são organizados uns dentro dos outros em níveis ou escalas de miniaturização até atingir os menores componentes de 8 nanômetros ou menos. Vamos fazer uma análise top-down aqui e entender essa boneca russa de componentes eletrônicos internos. Ao todo, são 5 níveis de miniaturização. Dentro da GPU estão núcleos menores chamados de núcleos de processamento gráfico, GPC, que por sua vez acomodam os multiprocessadores de streaming, SM. Dentro deles estão os UARPs e o núcleo RT. Os UARPs abrigam os núcleos de processamento de dados, como os núcleos CUDA e os núcleos Tensor. Numa abstração menor ainda, esses núcleos já incrivelmente miniaturizados abrigam os componentes nanométricos como transistores e outros componentes básicos. Em números, cada edição de placas da NVIDIA possui um número diferente de GPCs. No caso da placa RTX 3070, temos 4 GPCs, da 3086, da 3090, a 7, e da 4090, temos 12. Esse número não significa necessariamente o melhor desempenho, uma vez que a RTX 2080 tinha 6 núcleos de processamento gráfico, indicando assim que muito da eficiência se deve aos componentes mais internos e nas técnicas de processamento como a SIND, e a SINT que vamos discutir mais adiante. Na GPU com arquitetura GA102 das placas RTX 3080 e 3090, no terceiro nível de escala, temos essas GPCs que abrigam 12 multiprocessadores de streaming compostos por 4 UARPs e um RT, o Ray Tracing. Cada UARP possui 32 núcleos CUDA e um núcleo Tensor. Se fizermos as contas, 32 vezes 4 vezes 12 vezes 7, temos 10.752 núcleos CUDA. Da mesma forma, fazendo as contas, temos 336 núcleos Tensor e 84 núcleos RT. Uma curiosidade sobre a quantidade de núcleos totais de uma placa RTX 3090 e 3090 Ti é que há uma pequena diferença na quantidade de núcleos. Enquanto a 3090 possui 10.496 núcleos CUDA, a 3090 Ti possui 10.752 núcleos. Uma diferença de apenas 2% que afeta substancialmente o valor da placa na versão TI, muito mais que os 2%, e o motivo disso é bem interessante. As fabricantes criam uma versão inferior de propósito? Uma das práticas das fabricantes de placas de vídeo é criar produtos inferiores para um certo nicho de mercado, geralmente pessoas que queiram um produto mais barato. A NVIDIA, por exemplo, muitas vezes aproveita placas com núcleos defeituosos para criar uma placa da mesma série, porém com uma quantidade menor de núcleos. O que leva a comunidade consumidora das placas de vídeo a questionar se placas 100% funcionais não são podadas propositalmente para ganhar um público ao mesmo tempo que estimula os mais entusiastas a comprar as placas melhores. Vamos explicar melhor o que acontece e se isso é legal. Núcleos que não funcionam corretamente devido a imperfeições causadas geralmente por partículas de sujeira são desativados. Após uma intervenção controlada, as quantidades de núcleos desativados são alcançadas. Por exemplo, na série RTX 3090 Ti, temos 10.752 núcleos e muitos deles são desativados para alcançarem os 10.496 núcleos da série RTX 3090, comum. Assim, a quantidade de núcleos são duas e constantes, o que permite uma estabilidade na quantidade de núcleos, o que não chama a atenção dos consumidores ao se deparar nas especificações das placas de vídeo com quantidades de núcleos variáveis. Mais exatamente, para reduzir a quantidade de núcleos, são desativados multiprocessadores de streaming inteiros, com todos os UARPs, núcleos CUDA e RT dentro, o que reforça o porquê das quantidades bem definidas de núcleos entre as versões da mesma família. Vamos falar agora sobre as memórias de vídeo. As GPUs possuem sua própria memória interna denominada de VRAM, ou seja, memórias voláteis construídas para o processamento de vídeo, por isso recebe a letra V. De qualquer forma, como mencionado antes, as placas de vídeo são para processar dados, mas o termo placa de vídeo e VRAM foram consolidados. Então, por conseguinte, as memórias VRAM também são para ajudar no processamento de dados, não importa sua finalidade, sejam para gráficos ou não. Apesar de possuírem menor capacidade que as memórias RAM de uma placa-mãe, as VRAM são mais eficientes. A empresa americana Micron é a principal fabricante delas, aliás, a maior fabricante de memórias no mundo e trabalha em parceria com a NVIDIA, Samsung e outras empresas voltadas aos semicondutores. A Micron também cresceu muito devido ao aumento gigantesco na demanda de GPUs para o mercado de inteligência artificial. Ela atua há 46 anos no mercado, desde 1978.
Hoje ela produz semicondutores como memória e armazenamento. No início, a Micron trabalhava como um laboratório odontológico em Idaho quando possuía apenas 4 funcionários. Hoje ela possui cerca de 43 mil membros globais. Uma curiosidade é que ela se destacou ao produzir o primeiro chip DRAM com 64 bits. Nas placas de vídeo com arquitetura GA102, a interface de memória GDDR6X, que opera até 384 bits por segundo, altíssima largura de banda para memória. Isso permite 35 teraflops, ou seja, 35 trilhões de operações por segundo, de ponto flutuante operando em FP32. As principais aplicações de uma largura de banda assim, 384 bits, não é novidade. Já são usadas para aprendizado profundo, jogos, mineração de dados e simulações científicas. Há uma confusão no meio dos profissionais e entusiastas de placas de vídeo, quando ouvem que uma memória de vídeo também possa ser chamada de SDRAM. Tecnicamente, VRAM e SDRAM são a mesma memória, porém quando ela trabalha de forma síncrona com o clock da CPU, os especialistas costumam mencionar SDRAM. Por isso o S de síncrono. Mas funcionalmente a memória também é uma VRAM. Resumindo, SDRAM é um termo técnico enquanto que VRAM é apenas funcional. As memórias de vídeo também seguem a evolução computacional e aumentam conforme as placas se tornam mais poderosas. As placas das séries 3080 Ti e 3090 Ti possuem 12 e 24 GB de memória GDDR6X, respectivamente. Então, não só de mais núcleos os modelos TI são melhores, mas também possuem mais memória RAM. Existem propostas mais ousadas que memórias de 12 ou 24 GB. Sim. Vamos falar de uma novidade no mercado chamado de memórias HBM e prepare-se para um avanço significativo no armazenamento de memórias em placas de vídeo. Memória de alta largura de banda, ou HBM, é um tipo de memória também desenvolvida pela Micron, onde dentro há chips de inteligência artificial. Memória constituída de várias DRAM empilhadas onde cada camada são conectadas com trilhas de silício ou TSV. As memórias HBM também são chamadas de HBM Cube, por formar uma pilha em forma de cubo que pode ter cada um de 24 a 36 GB, HBM3E. Como há 8 desses cubos, então podem haver até 192 GB de armazenamento de alta velocidade. Lembrando, as memórias, VRAM ou HBM feita de DRAM, ficam ao lado da GPU para melhorar a eficiência. A tecnologia HBM3E usa 30% menos energia que os concorrentes da Micron, e podem conter até 12 camadas de memória DRAM na especificação, HBM3E, nível 12. Sistemas aceleradores de inteligência artificial possuem GPU com todas essas tecnologias mencionadas, inclusive as memórias HBM da Micron. Cada sistema desses custam de 25 a 40 mil dólares cada, e assim como as placas de vídeo, estão em falta, pelo menos para os próximos anos. Vamos entender melhor como funcionam os núcleos CUDA. Os núcleos CUDA realizam operações simples como se fossem uma calculadora binária que executa apenas operações como adição e multiplicação, funções de deslocamento de bit, também chamados de bit chamfing, bits negativos. Bitmask, para análise lógica dos bits, onde há a coleta e enfileiramento de instruções e operandos recebidos para em seguida gerar resultados. A maior aplicação dos núcleos CUDA são para jogos. Na GA102, cada núcleo CUDA tem aproximadamente 410 mil transistores, totalizando então 4,5 bilhões de transistores. Esses núcleos realizam cálculos simples, como mencionado antes. Esses são cálculos do tipo A vezes B mais C, multiplicação e adição fundidas ou FMA abreviado. Aliás, esse tipo de computação é mais comum em placas de vídeos. Metade dos núcleos CUDA executam FMA de ponto flutuante de 32 bits, FMA FP32, e são ideais para notações científicas. A outra metade executa cálculos de números inteiros de 32 bits, INT32. Simples assim. E sobre as velocidades de processamento? Vamos entender agora um dos componentes eletrônicos mais curiosos já inventado, o oscilador de cristal. Esse oscilador é o termo clock. A tradução livre é direta, sem interpretações, significa relógio. Estamos aqui mais interessados na sua frequência, no seu tic-tac. Nas placas de vídeo e nas placas-mãe dos computadores existe um oscilador de cristal responsável por sincronizar as operações matemáticas executadas. A cada pulso de clock, numa placa de vídeo, ocorre uma operação dupla, uma de multiplicação e outra de adição. Ou seja, ocorrem 2 cálculos por ciclo de clock.
Na placa RXT 3090, a frequência do relógio é 1,7 GHz, ou seja, cada núcleo executa 1,7 bilhão de operações por segundo. Na GPU dessa placa temos 10.752 núcleos CUDA trabalhando em conjunto e operando nessa frequência. Ao todo, considerando todos os 10.752 núcleos, temos 36,5 trilhões de cálculos por segundo. Muita coisa acontece no interior de uma GPU em um segundo. Agora, se você estiver em pé, por favor, sente-se. A placa H100 da NVIDIA mencionada antes, a placa de vídeo mais potente no momento, realiza mais de 3 quatrilhões de operações por segundo. Ela é 86 vezes mais potente que uma já satisfatória RTX 3090. A H100 é utilizada para treinamento massivo de redes neurais. Qual é o mistério de um oscilador? Como ele funciona? O clock é gerado por um oscilador de cristal que possui uma incrível capacidade de manter precisamente uma corrente elétrica quando pressionado. Essa propriedade dos materiais é chamado de efeito piezoelétrico. O componente que contém o oscilador de cristal é grande em comparação com os núcleos que vimos, tem dimensões na ordem de milímetros. O quartzo foi o material perfeito para essa utilidade, pois possui uma incrível precisão e estabilidade na sua frequência. Curiosamente, um oscilador de cristal possui uma frequência muito baixa, na ordem de poucos megahertz, mas pode ser aumentado para gigahertz através de um circuito eletrônico chamado PLL que permite amplificar a vibração natural do quartzo. O PLL pressiona o quartzo através de um campo elétrico alternado. Os osciladores são relativamente baratos, como podemos ver nos comércios eletrônicos online como o AliExpress. As placas possuem seu próprio clock para evitar problemas de latência e inconsistências caso dependesse exclusivamente dos relógios das CPUs. Nas placas de vídeos, o oscilador de cristal é mais robusto porque são expostos a mais variação de temperatura, além das vibrações geradas pelas ventoinhas. Apesar de, em alguns casos, as memórias VRAM poderem operar em sincronia com o clock da CPU, como vimos antes e serem chamadas de SRAM. Se os núcleos internos da GPU realizam apenas cálculos simples, como são realizados os cálculos complexos necessários para aplicações científicas, por exemplo, como divisões, raiz quadradas e funções trigonométricas se seus núcleos apenas realizam cálculos aritméticos básicos? Como informado antes, os núcleos CUDA ou até mesmo os núcleos RT apenas realizam cálculos básicos do tipo A vezes B mais C. Para que operações mais complexas sejam possíveis, as GPUs contam com unidades de função especial, SFU. Vale lembrar que os núcleos CUDA também podem realizar cálculos complexos a partir dos básicos, porém esse é um processo muito demorado e custoso. É aí que entram as mestres em matemática, as unidades de função especial. Elas são especialistas em cálculos complexos. Para isso, elas recebem os dados dos núcleos CUDA, os transformam com cálculos complexos e os devolvem aos núcleos, agilizando assim o processamento dos dados. Essas unidades especiais não são núcleos, pois são dependentes deles. Relembrando, os núcleos CUDA ou RT são unidades que operam com independência. Até o momento falamos de GPU e o oscilador de cristal, clock. Vamos entender como funcionam os demais componentes importantes de uma placa de vídeo. Ao redor da GPU estão 12 controladores de memória gráfica, também chamados de controladores NVLink. Temos também a interface PCI Express. Na parte inferior está duas unidades cache de memória do tipo SRAM. Novamente o S significa síncrono, ou seja, é uma memória que trabalha de forma síncrona, mas não com o clock da CPU como visto antes, mas dessa vez com o clock da placa de vídeo. Essas memórias cache podem armazenar dados de acesso rápido que são mais usuais para a GPU, por isso tornam o processo mais rápido, por estarem imediatamente ao lado da GPU e serem fabricadas com componentes de metais nobres que oferecem baixíssima latência. Na arquitetura GA102, essas memórias cache possuem baixa capacidade de armazenamento frente às demais memórias, apenas 6 MB no tipo L2, ou seja, de nível 2, mas os dados são acessados numa velocidade impressionante frente às VRAM e principalmente às DRAM. Entre as memórias cache está o Gigathread, que gerencia os clusters GPC e seus subnúcleos multiprocessadores de streaming. A saída de dados da placa ocorre pelas portas de display e HDMI. Para as placas mais vendidas hoje, temos conectores de alimentação operando a 12 volts e composto de 16 pinos de terceira geração, também chamado de conectores PCI Express 5.012 VHPWR. Essa configuração entrega até 600 watts de consumo e, de quebra, ainda permite a comunicação entre a GPU e a fonte de alimentação para um gerenciamento inteligente da energia.
As primeiras placas eram alimentadas por apenas 6 pinos, o que conferia apenas em torno de 75 watts. A inovação posterior, de segunda geração com 8 pinos, já permitia 150 watts e já possuía pinos exclusivos para sensores instalados. Nas placas de vídeo também temos os módulos reguladores de voltagem, VRM, que permite mudar tensões mais altas como 12 volts para apenas 1,1 volt. Além disso, o VRM permite controlar a potência enviada às GPUs. Os indutores LR22, regulação linear, embutidos nas VRM são os responsáveis diretos pela regulação da tensão. A letra L em LR22 significa o símbolo de indutância, enquanto que R22 é o seu valor, ou seja, 0,22 micro-Henries. Mais uma vez vemos a importância de dar valor às aulas de robótica ou circuitos elétricos do ensino médio. O dissipador de calor é o componente mais pesado de uma placa de vídeo e também evoluiu muito ao longo das gerações das placas. Atualmente elas possuem, nem todas são assim, 4 tubos com líquido refrigerante no seu interior. O calor gerado pela GPU e pelas memórias SRAM aquece o líquido que evapora para as câmaras de vapor superiores nas aletas do dissipador, onde é condensado novamente em líquido pela corrente de ar da ventoinha. O líquido volta à base dos tubos de calor, reiniciando o ciclo. São muitas partes físicas constituintes de uma placa de vídeo que não contribuem diretamente com o processamento e por isso foram mencionados os principais. Agora vamos voltar novamente ao desempenho das placas e quais são as técnicas que não podem ficar de fora desse assunto. Comecemos pela largura de banda. Também chamada de largura de barramento, as bandas de transferência de dados, como são chamadas, são as trilhas na placa por onde percorrem os dados entre as memórias VRAM e a GPU. Na arquitetura Ampere-GA102 temos uma largura de banda de 384 bits. Existe uma quantidade astronômica de dados sendo processados e transferidos para a GPU. Pode-se dizer que a maior parte dos dados produzidos pelas GPUs são eliminados em curto prazo. Exemplo disso são dados gerados para os jogos, por isso são dados voláteis. Para atender um fluxo cada vez maior de dados, as larguras de barramento são constantemente aumentadas junto à evolução das próprias GPUs. Essa largura, combinada com a velocidade de clock da memória, influencia diretamente a largura de banda de memória, que é a taxa total de transferência de dados entre GPU e VRAM, medida em gigabits por segundo. 384 bits é a largura, ou seja, a quantidade de dados transferidos a cada ciclo de clock. Por isso temos até 1,15 TB por segundo nas arquiteturas GA102 das placas RTX 3090. Para comparação, uma memória DRAM comum é apenas 64 bits por segundo, o que resulta em 64 GB por segundo. Então esse é o poder de transferência de dados em uma placa de vídeo atual, na casa dos terabits por segundo. Todos os cálculos numa placa de vídeo respeitam o seu relógio interno e as operações são realizadas a cada pulso. Uma das façanhas descoberta pelos engenheiros e válido para diversos tipos de transmissão de dados, não somente para computadores, é a mudança de voltagem a cada pulso de clock. No fim das contas, os dados binários, zeros e uns, são gerados pelas mudanças na tensão. No caso da computação, são tensões na ordem de 1 a 2 volts, podendo inclusive ser negativos dependendo da técnica aplicada. Vamos entender quais tipos existem. Atualmente a técnica de modulação PAN3 é a que predomina e funciona com as tecnologias de GDDR7X. As modulações PAN são métodos de modulação de sinais que permitem transmitir mais informações em um único ciclo de clock, melhorando a eficiência da comunicação sem aumentar proporcionalmente a frequência de operação. Vamos entender como isso funciona e sua relação com uma interface de 384 bits. Na modulação PAN3, o sinal possui 3 níveis de amplitudes distintas, geralmente representados por -1, 0 ou 1 volt. Isso permite que 1,58 bit seja transmitido por ciclo de clock. Na modulação anterior, PAN2, ou também chamada de NRZ, sem retorno ao zero, como no GDDR6, cada ciclo transmite apenas 1 bit, 0 ou 1. Com o PAN3, cada ciclo representa 3 estados que correspondem a 1,58 bit. Um número fracionário justificado pelo cálculo logarítmico log de 3 na base 2 é igual a 1,58. Esse aumento de eficiência por ciclo reduz a necessidade de frequências muito altas, já que mais informações são transmitidas por intervalo de tempo, diminuindo o consumo de energia e os desafios térmicos. A largura total da banda é muito maior que 1,58 bit. A velocidade do clock é o fator principal no aumento na transferência de bits.
Se a placa opera 3,6 GHz e a banda tem 384 bits, a multiplicação desses valores com os 1,58 bit por pulso da PAN3 nos garante uma transferência máxima de 260 gigabits por segundo. Note que a largura da banda é um valor independente da quantidade de bits processados na técnica PAN3. Não há uma relação direta. A PAN4 já começou a ser usada recentemente em redes de alta velocidade, mas nas placas de vídeo ainda gera alguns desafios como sensibilidade de ruído e complexidade do circuito. Mas quando esses problemas estiverem sido resolvidos, permitirá a transferência de 2 bits por ciclo de clock numa modulação de 4 níveis de tensão diferentes, chegando a 360 gigabits por segundo. Um aumento de 38%. Algo significativo para alimentar o setor de treinamento de inteligência artificial que enfrentamos no momento. Agora vamos falar de um termo curioso usado no processamento de placas de vídeo: computação embaraçosamente paralela. É uma técnica desenvolvida para jogos e mineração onde a computação paralela é feita de forma complexa, permitindo a resolução dos cálculos com pouco ou nenhum esforço, energeticamente econômica. Os problemas são divididos em tarefas paralelas, aumentando drasticamente o rendimento na renderização de jogos ou mineração de criptomoedas. Isso é possível graças a um princípio chamado SIND, que significa única instrução, dados múltiplos. Um dos grandes marcos na engenharia de computação paralela, onde a instrução ou etapa a ser resolvida é dissolvida em milhares ou milhões de tarefas diferentes que são então enfileiradas e processadas simultaneamente. Nos jogos, há um mundo 3D com objetos construídos por milhares de triângulos que possuem vértices e arestas. Cada um desses vértices possui uma posição x, y, z. Um carro, por exemplo, no jogo é construído com milhares de triângulos e seus vértices. Cada um deles possui uma posição que respeita o espaço do carro, também denominado espaço modelo. A origem 000 do carro geralmente se encontra em seu centro. Assim, cada objeto no jogo possui seu próprio sistema de coordenadas independentes com sua própria origem. O cenário do jogo também possui seu sistema de coordenada com sua origem num espaço chamado de espaço-mundo. Como estabelecer de forma rápida a relação entre todos os sistemas de coordenadas e fazer o jogo fluir tridimensionalmente de forma compartilhada? O truque é simples e usado há décadas na criação de jogos. Uma única instrução de soma de vetores permite conectar todos os objetos do cenário entre si e com o espaço-mundo. Por exemplo, um carro construído por milhares de triângulos. Cada vértice de cada triângulo do carro está no local XYZ no espaço do próprio carro. Um vértice qualquer de um dos milhares de triângulos que formam o carro é 3, 11, 10, uma distância da origem que está no próprio carro. A origem do próprio carro é, obviamente, 000, de onde parte toda a formação dele. Mas essa origem possui uma posição perante o espaço-mundo, cenário do jogo, e não é 000. Pode ser, por exemplo, 300, 120, 10. Então, ao somar 3 menos 11, 10 mais 300, 120, 10 temos 303, 109, 20 que é a posição do vértice perante o espaço-mundo. Como dito, apenas uma instrução de soma pode ser aplicada a cada um dos vértices que formam centenas ou milhares de objetos do cenário, e assim todos eles estarão conectados no ambiente compartilhado. Esta instrução permite inclusive que os objetos do jogo, incluindo o carro, possam ser identificados no cenário, se está na frente ou atrás de outro objeto. O SIND foi criado para resolver essas conversões de coordenadas de forma eficiente. Uma única instrução é aplicada a cada um dos vértices de cada triângulo de cada um dos milhares de objetos que compõem o cenário. São milhões de vértices que devem interagir entre si e com o cenário simultaneamente. Somente a computação embaraçosamente paralela, da SIND, para resolver essa complexidade de coordenadas sendo atualizadas constantemente a cada segundo enquanto o jogo flui, perante o observador, ou seja, o jogador e de acordo com os movimentos relativos dos próprios objetos entre si. Todos os cálculos são independentes entre si, ou seja, cada vértice sabe sua posição no cenário sem relação com os demais vértices. Assim, cada cálculo pode ser enviado para qualquer um dos milhares de núcleos e processados em paralelo com os demais. Vale lembrar que essa transformação de coordenadas é apenas uma fase de uma série de fases de renderização, pipeline. Em outras fases são processadas as sombras, as luzes ambientes, a aplicação de texturas, cálculos de forças físicas como gravidade, velocidades, deformações, etc. Além disso, também existem transformadas de rotação, escala, translação que podem ser realizados por outras SINDs especializadas. O que vimos antes foi apenas uma releitura da posição do objeto no cenário.
Caso não houvesse essa arquitetura computacional permitida através da técnica SIND, os cálculos seriam realizados em paralelo usando uma já obsoleta arquitetura física. Na SIND, cada instrução, como mencionado, é calculado por uma thread, uma parte de um processo, dentro de cada núcleo CUDA. Como há 32 núcleos CUDA em um grupo chamado WARP, discutido no começo do vídeo. As mesmas sequências de instruções são enviadas para todos os processos de cada um dos 32 núcleos CUDA. Existem 4 WARPs em cada multiprocessador de streaming. Então temos 32 vezes 4 é igual a 128 WARPs, o mesmo que 128 threads. Eles também são vistos como uma arquitetura sobreposta aos núcleos, formando blocos de threads que são processados em toda a GPU. O Gigathread é um componente de hardware desenvolvido pela NVIDIA que atua como um gerenciador das threads, por isso seu nome. Ele mapeia os blocos de threads para os multiprocessadores de streaming disponíveis. Importante saber que em cada WARP todos os 32 threads estão sendo computados em sincronia através da mesma instrução. Lembra da soma de vetores para redefinir as posições de cada vértice de um objeto 3D no jogo? Essa forma de calcular paralelamente de forma síncrona era o padrão até 2016, quando foi lançada a mais nova forma de computação paralela e agora mais embaraçosa do que nunca, a SINT, ou seja, múltiplas threads em instrução única. Claro que a SIND também computava threads, mas agora o foco são elas próprias que podem, desde 2016, serem computadas de forma síncrona, ou seja, cada núcleo agora tem seu próprio tempo de execução. De qualquer forma, também há apenas uma instrução para todos os núcleos. Os dados produzidos por um thread são enviados a um endereço na memória cache e podem ser compartilhados de volta às outras threads. Assim, a SINT, diferente da SIND, permite encontrar divergências de distorção através de um grafo de dados condicional, o que permite um thread convergir novamente para um determinado valor mais rapidamente, atingindo no final a sincronização esperada. Como mencionamos, um WARP é um conjunto de núcleos dentro de uma GPU. Há um contexto para facilitar a compreensão? Sim. Esse termo vem de urdidura, que é a forma de tecelagem dos fios em um tecido. O termo WARP foi popularizado pelo antigo Teilhard Jacquard de 1804, que usava uma programação para tecelagem através de cartões perfurados, o que forçava o tear a movimentar e trocar de fios para atingir padrões complexos. No começo falamos sobre mineração de criptomoedas e não vamos deixar essa grande aplicação de fora. Muito se fala sobre um tal blockchain, que nada mais é do que uma abstração para um cofre digital. Para criá-lo é usado um algoritmo chamado de SHA-256. Pois possui uma chave de segurança composta por 256 bits. Essa chave não é para proteger o seu valor, mas sua transação. Para garantir que todas as transações encadeadas sejam válidas, é necessário computar cálculos para chegar ao código da chave e liberar a transação de alguém querendo vender ou comprar a criptomoeda. O algoritmo SHA-256 é executado usando um conjunto de dados que contém a transação de alguém comprando ou vendendo, a data e horário minuciosos, o número e identificação do bloco, além de outras informações importantes. No final é gerado um número de 256 bits, o hash, que precisa ser descoberto pelos mineradores através de uma computação pesada que exige o poder das placas de vídeo. O que os mineradores ganham com isso? Uma comissão em criptomoedas para aquele que conseguir validar a transação primeiro e garantir que a validação seja rápida o suficiente para fazer fluir a tecnologia das criptomoedas no mercado descentralizado. O segredo de usar GPUs para mineração consiste no mesmo princípio da síntese, ou seja, as mesmas instruções para validar uma transação é enviada para cada núcleo da GPU, com a única diferença de que cada instrução será identificada por um número denominado nonce. Numa placa 3090, são computados cerca de 95 milhões de hashes SH256 a cada segundo. Assim que o primeiro hash válido que contém o número correto, a validação é confirmada na rede descentralizada das criptomoedas e o minerador ganha sua recompensa. Atualmente as placas de vídeo podem ser usadas, mas entrou em cena computadores cheios de placas ASICs, circuitos integrados para aplicações específicas. Os ASICs são especializados em mineração e que permite reduzir os custos e espaço. Um único computador desse tipo computa até 250 trilhões hashes por segundo. Seria necessário uma central com 2.600 GPUs. Nesse sentido, um computador de mineração ASIC é uma escavadeira perto de uma GPU que, nesse caso, seria vista como uma simples colher. Vamos agora abordar melhor sobre o mais novo membro das GPUs, o mais bem elaborado, aquele que consegue computar diversos dados de uma só vez e que dê um gás à inteligência artificial, o núcleo tensor.
São os núcleos especializados em resolver problemas com matrizes e computação paralela. Isso é perfeito para que redes neurais sejam treinadas inclusive para melhorar gráficos de jogos. Esses núcleos realizam transformações geométricas a fim de rastrear raios em tempo real, levando aos gráficos mais realistas. São os maiores núcleos em tamanho, porém menos numerosos. Esses núcleos tensores executam algoritmos de traçados de raios para sombreamento. Para relembrarmos, os núcleos tensores ficam ao lado dos núcleos CUDA e RT. Numa GPU, contamos com os núcleos GPC para o processamento gráfico. Em cada um deles temos 12 multiprocessadores de streaming. Dentro, por sua vez, temos 4 ARPs e dentro novamente temos 32 núcleos CUDA, um núcleo tensor e um núcleo RT. Então vamos entender superficialmente o que são os núcleos tensores. Afinal, seria necessário um vídeo exclusivo para cada núcleo de tão sofisticados e complexos que eles são. Como mencionado, um núcleo tensor é especializado em computar matrizes matemáticas, o cerne das redes neurais. Essencialmente, os núcleos tensores multiplicam e somam matrizes matemáticas através do cálculo do tipo A vezes B mais C, multiplicação e adição fundidas, FMA, ou seja, muito semelhante ao que o núcleo CUDA faz, porém numa ordem de complexidade maior. Afinal, são matrizes que contêm vários dados armazenados. Se você já passou pelo ensino médio, deve se lembrar que as matrizes são discutidas no último ano. Muitos alunos questionam a importância desse tipo de estudo que provavelmente nunca vão usar na vida. Pois então, nunca antes na história da ciência humana uma aplicação matemática foi tão útil quanto nessa nova era do aprendizado profundo que revela que sempre é útil sabermos, ao menos o básico, sobre o que é ensinado na escola. Mas voltemos ao entendimento dos núcleos tensores. Uma quarta matriz é gerada através da multiplicação de duas matrizes somada com uma terceira. O formato A vezes B mais C de uma matriz é pegar cada valor da primeira linha da primeira matriz, multiplicar com cada valor respectivo da coluna da segunda matriz, e somar com o primeiro valor da terceira matriz. Fazemos isso sucessivamente com as próximas linhas e próximas colunas para cada valor consecutivo da terceira para gerar a quarta matriz. É um exercício mental que podemos desenvolver na disciplina de geometria analítica e, após bem habilitado, podemos ver que são cálculos relativamente simples. Assim como na técnica SIND, todos os cálculos são processados em paralelo e simultaneamente. As redes neurais e as inteligências artificiais generativas exigem trilhões, até quatrilhões, de cálculos para computar matrizes gigantescas, muito maiores do que seriam viáveis computar na mão como fazemos com matrizes de 3x3 durante o aprendizado do terceiro ano do ensino médio. Os núcleos tensores da NVIDIA de primeira geração trabalham com matrizes 4x4, da segunda geração com 16 linhas por 16 colunas e a mais recente, a terceira geração com matrizes 32x32. O modelo de inteligência artificial recente chamado Transforms, e utilizado pela OpenAI, necessitou para treinamento de matrizes muito maiores, chegando a 64 linhas por 512 colunas, gerando uma matriz de 512 por 512, cujos dados são tratados como pesos numa rede neural. Faltaria mencionar melhor sobre os núcleos RT, traçadores de raio. Mas seria necessário um vídeo completo sobre esse tipo de núcleo. Mas não vamos deixá-los na mão. Podemos recomendar uma abordagem completa sobre os núcleos RT do canal Brett Education. Se você chegou até aqui, considere-se uma pessoa focada e interessada no assunto. São poucos que conseguem ler ou assistir vídeos longos atualmente. Considere também se inscrever no canal onde o autor Reginaldo Ferrão preparou este material didático com horas de dedicação e várias latas de energético consumidas. Ficamos por aqui. Aqui estão mais alguns vídeos interessantes sobre inteligência artificial que possa ser instrutivo para você também. Se gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal Inteligência Artificial Clube, no mesmo autor, onde é discutido tudo sobre inteligência artificial, desde os impactos negativos e positivos, bem como didático no uso dessas tecnologias. Para se inscrever, clique no logo IA Clube sobreposto aqui.